Olá, tudo bem? Eu sou Tássio Moraes e aqui nós estamos ministrando a disciplina de contabilidade de custos no módulo 2 aí do curso técnico em finanças. E aqui nós vamos trabalhar os conteúdos referentes à terceira unidade, das quais fazem parte, a gente estudar sobre margem de contribuição, ponto de equilíbrio, formação de preço de venda e custos para a tomada de decisão, tá certo? Aqui nessa unidade é importante que você volte um pouquinho para relembrar os conceitos já trabalhados nas outras unidades, porque nós vamos precisar muito desses conceitos. E aqui nessa unidade, nós vamos abordar os elementos de análise gerencial. Teremos a oportunidade aí de aplicar alguns conhecimentos teóricos, de uma forma mais prática, e aí nós vamos falar mais especificamente sobre a margem de contribuição, ponto de equilíbrio e a relação entre custo, volume e lucro, tá? Esse módulo ele é um pouquinho mais prático, nós teremos alguns exemplos mais práticos de aplicação de algumas fórmulas e a gente vai trabalhar melhor isso nas aulas presenciais, tá? Caso tenham dúvidas. E aí, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a tal da margem de contribuição. A margem de contribuição é um dos indicadores econômicos financeiros mais importantes que uma empresa pode ter. E ela precisa ser analisada regularmente, porque ela apresenta exatamente o quanto o lucro da venda de cada produto contribui para a empresa cobrir todos os seus custos e suas despesas. E desta forma, podemos calcular a quantidade mínima de produtos que uma empresa precisa vender, que é o que a gente vai chamar e vai falar mais na frente de ponto de equilíbrio, para não ter prejuízo. Então, a margem de contribuição é exatamente esse indicador econômico-financeiro que nos permite identificar aí qual é o nosso ponto de equilíbrio, o que nós precisamos fazer para que a gente não tenha prejuízo numa determinada operação. Tá? A margem de contribuição, como já foi falado, é um indicador financeiro muito importante. E ele pode ser analisado de maneira, a gente pode calcular de duas formas, que é a margem de contribuição unitária e a margem de contribuição total. A margem de contribuição unitária ela é exatamente a diferença entre a receita unitária, ou seja, o próprio preço de venda, e os custos e despesas variáveis por unidade. É uma formulazinha lá que a gente aplica, que você considera a margem de contribuição igual a receita unitária menos custos variáveis menos despesas variáveis. E assim você vai obter a margem de contribuição de um determinado produto, beleza? Só para exemplificar, suponhamos que uma empresa aí vendeu a venda unitária de um determinado produto é por R$ 42, o custo por unidade é de 30 e a despesa variável por unidade é de 5. Então ele terá uma margem de contribuição de R$ 7. E o que seria essa margem de contribuição? É lá que nós vamos chegar mais para frente. Já quando se trata de margem de contribuição total, a formulazinha muda um pouquinho. Você já vai considerar a receita bruta de vendas, a receita total, menos os custos variáveis totais, menos as despesas variáveis total, e aí você vai ter a margem de contribuição geral da empresa. Tá? A margem de contribuição, do ponto de vista da gestão, ela serve para que o gestor possa avaliar e planejar as operações. E pode assim tomar decisões importantes, respondendo algumas questões que
aplicação desse tipo de cálculo vai trazer a ele, né? Tipo as perguntas mais importantes, qual é o produto da minha empresa que é mais lucrativo, né? Quando eu faço esse cálculo para cada produto, quando eu utilizo essa formulazinha simples para cada produto, eu vou saber quanto que cada produto está contribuindo lá para o lucro, né? Qual que está me dando mais lucro, qual que não está dando, né? Qual é o produto que eu estou produzindo, o serviço que eu estou prestando, que vai permitir eu ter mais lucro ou menos, né? E quais são os produtos aí que eu devo tirar do meu hall de mercadorias, né? Qual é o produto deficitário, tá certo? Já quando falamos aí da formação de preço, formação do preço de vendas, essa é uma tarefa aí já um pouquinho mais complexa, no qual deverão ser considerados vários fatores. E entre eles a gente precisa destacar, por exemplo, a demanda do produto, a existência ou não de concorrentes, a possibilidade do comportamento dos concorrentes, a existência ou não de acordo com os concorrentes, tá? Então, na formação de preço de vendas, a empresa tem que entender que você não pode vender seus produtos por um preço abaixo do seu custo. E aí entra o conceito de custo, né, que a gente já aprendeu em outras aulas. Se eu vender um produto mais barato do que eu comprei, certamente eu vou ter prejuízo. Então, na verdade, quem determina o preço de venda é o mercado, né? Eu adquiri por um preço, eu tenho que vender por um preço maior do que o que adquiri. Agora, se o mercado está pagando um valor menor do que o que eu estou pedindo, eu certamente vou ficar com o meu produto encalhado. Como assim, Tássio? Suponhamos que eu trabalho aí comprando e vendendo celular. E aí eu comprei um determinado celular a preço de custos por R$ 1.800 e quero vender por R$ 2.000. Só que os meus concorrentes estão todos vendendo por R$ 1.800. R$ 1.800 é apenas o meu preço de custo da mercadoria, fora as outras despesas. Então, se eu vender por 1.800, eu fatalmente terei prejuízo, mas eu não conseguirei vender por 2.000. Mas é o preço, e o preço que o mercado está pagando é 1.800, porque tem outros concorrentes oferecendo por 1.800 e provavelmente estão tendo um custo menor na aquisição dessa mercadoria, né? Então, é importante que você entenda a composição do custo do seu produto, da sua mercadoria, para que você possa estabelecer uma formação do preço da sua venda de forma que você consiga vender e ainda assim superar os seus custos. Tá certo? Existem alguns métodos de determinação de preço de venda, né? Há vários métodos utilizados para determinar o preço de venda. E eles são baseados no custeio por absorção, no custo de transformação, no custo variável e no rendimento sobre o capital de empregado. E nós vamos trabalhar cada um desses tipos de formação de preço, tá? No decorrer da nossa disciplina. Nós falaremos também um pouco sobre o make-up, que é um índice utilizado para calcular o preço de venda de um produto, adicionando-se uma margem fixa ao custo de produção, tá? Para que esse índice ele deve cobrir os gastos não inclusos no custo de produtos, como despesas, os tributos e tal, e o lucro que eu desejo, para eu saber aí o preço que eu vou vender o meu produto, tá certo? Nós também trabalharemos essa metodologia de cálculo para a formação de preço de venda. Esses são os 4 métodos que nós vamos utilizar nessa disciplina. Ponto de equilíbrio, né? E aí o ponto de equilíbrio, nós temos também alguns tipos de ponto de equilíbrio
que trabalharemos com vocês, tá? Nós teremos o ponto de equilíbrio contábil, né? O ponto de equilíbrio contábil, ele é o ponto gráfico em que a empresa produz e vende aí uma determinada quantidade de produto de forma a igualar suas receitas totais e os custos e despesas totais, né? Então, nesse ponto de equilíbrio, a empresa não possui nem lucro nem prejuízo, né? E o cálculo dele é feito exatamente desta maneira. Eu pego minhas receitas totais, meus custos e despesas totais, e quando esse resultado menos esse dá zero, significa que eu não vou ter nem lucro nem prejuízo, aquele é o meu ponto de equilíbrio. Se você vender uma quantidade a mais, você já vai ter lucro. Então, o ponto de equilíbrio contábil é calculado baseado nas receitas, no custo e nas despesas. Tá certo? Nós temos aí o ponto de equilíbrio também, ponto de equilíbrio financeiro, tá? E nós temos o ponto de equilíbrio econômico, né? Para a gente trabalhar também em sala de aula, porque são algumas fórmulas que precisam ser trabalhadas de maneira mais prática do que conceitual, tá certo? Mas o fato é que o ponto de equilíbrio econômico, para ficar conceituado para vocês, ele considera a quantidade vendida que será capaz de proporcionar a margem de lucro pretendida pelos sócios, tá? Lá no ponto de equilíbrio contábil, a gente considera a receita menos o custo, menos as despesas. Se der zero, eu tenho meu ponto de equilíbrio. Aqui, o meu ponto de equilíbrio, né, no ponto de equilíbrio econômico, eu já vou considerar a minha margem de lucro, né? Qual é a quantidade que eu vou vender, quantos produtos eu tenho que vender para me proporcionar a margem de lucro que eu quero ter, né? Então, no ponto de equilíbrio econômico, ele já considera a margem de lucro necessária, né? A quantidade que proporciona um lucro equivalente ao rendimento que a empresa obteria se aplicasse o valor investido na empresa em outra alternativa de investimento, né? Então, no ponto de equilíbrio econômico, ele já quer considerar o seguinte: eu tenho um determinado dinheiro, se eu vou aplicar esse dinheiro, para mim só é interessante aplicar dinheiro naquele determinado negócio se aquele negócio me trouxer um retorno de 30%, tá? Então, o ponto de equilíbrio econômico, ele considera, não é considerado o zero, é onde eu não tenho prejuízo e nem lucro. Na verdade, ele já quer uma parte a mais. Eu só vou investir nisso se isso me der tanto de lucro, tá certo? Então, o ponto de equilíbrio econômico, ele já vem acrescido aí na sua formulazinha a margem de lucro que a empresa quer. Já o ponto de equilíbrio financeiro é a quantidade vendida que será capaz de cobrir os custos e despesas financeiras, ou seja, os custos e as despesas que implicam em saída efetiva de recurso financeiro de uma empresa. Tá? Então, assim, ele já vai... deve ser a única despesa que deve ser excluída aí desse cálculo é a depreciação. Tá? Deve ser excluída, pois elas não geram desembolso. Porém, todo tipo de despesa financeira que é gerada, né, todo dispêndio, todo desembolso é considerado nesse ponto, nessa fórmula de cálculo de ponto de equilíbrio, que também trabalharemos em sala de aula através de algumas pequenas fórmulas. Pois bem, esses são os assuntos aí de maneira mais simplória que nós iremos trabalhar nessa unidade mais a fundo nos encontros presenciais. Até lá!